Fala galera! Bem-vindos ao Boleiro Geek, o canal onde futebol e cultura pop se encontram. Hoje vamos falar dos 25 melhores filmes sobre futebol. Dentre os melhores filmes, são 10 documentários e 15 dramas, 9 brasileiros e 16 estrangeiros. 25. Maradona by Kusturica. Lançamento: 2008. País: França e Espanha. Direção: Emir Kusturica. O melhor dos documentários sobre o jogador mais biografado no cinema. As cenas da igreja maradoniana são impagáveis. 24. Real Madrid, o filme. Lançamento: 2005. País: Espanha. Direção: Borja Manso. O filme aborda toda a magia que cerca o maior clube do século XX, capaz de unir 5 pessoas com histórias distintas em diferentes partes do mundo. 23. A Copa. Lançamento: 1998. País: Tibete. Direção: Khyentse Norbu Rinpoche. Primeiro filme produzido no Tibete. Conta a história de um grupo de monges que perde o foco dos afazeres religiosos durante a Copa do Mundo de 1998. 22. Filme oficial Copa do Mundo FIFA 2010 em 3D. Lançamento: 2011. País: Reino Unido. Foi um dos mais superficiais documentários sobre Copas do Mundo, mas entra na lista por ser o primeiro e único filme sobre futebol em 3D. Por isso vale ter na coleção. 21. A um Passo da Glória. Lançamento: 2000. País: Estados Unidos. Direção: Michael Corrente. No roteiro, um gerente de futebol precisa lutar para que seu clube, da segunda divisão da Escócia, não seja transferido da cidade que defende há um século, pelo proprietário norte-americano. 20. Ginga. A alma do futebol brasileiro. Lançamento: 2004. País: Brasil. Direção: Fernando Meirelles. Documentário apresenta o cotidiano de 10 jovens habilidosos com a bola no pé e tenta explicar por que a ginga é algo tão próprio do jogador brasileiro. 19. Fuga para a Vitória. Lançamento: 1982. País: Estados Unidos. Direção: John Huston. Contou com estrelas do futebol mundial como Pelé, Bob Moore e Osvaldo Ardiles atuando ao lado de Sylvester Stallone. No roteiro, eles são prisioneiros de guerra que enfrentam em campo um time de soldados nazistas, história que se baseia em caso que ocorreu na Ucrânia. 18. O ano em que meus pais saíram de férias. Lançamento: 2006. País: Brasil. Direção: Cão Hambúrguer. Um dos melhores filmes com futebol como pano de fundo, conta a história de um garoto cujos pais são perseguidos pela ditadura militar em meio à Copa do Mundo de 1970. É tocante. 17. Pelé Eterno. Lançamento: 2004. País: Brasil. Direção: Aníbal Massaini Neto. Mais completo documentário que biografa um jogador, faz um apanhado rico sobre o rei do futebol. Levou 5 anos para ser produzido. 16. Duelo de Campeões. Lançamento: 2005. País: Estados Unidos. Direção: David Anspalk. Retrata o caminho para a maior zebra da história das Copas do Mundo, a vitória dos amadores dos Estados Unidos sobre os profissionais da Inglaterra, por 1-0, em 1950, no Brasil. 15. 1958. O ano em que o mundo descobriu o Brasil. Lançamento: 2008. País: Brasil. Direção: José Carlos Asbeg. Resgata os bastidores do primeiro feito internacional do Brasil, não apenas em âmbito esportivo. Conta com entrevistas com ex-jogadores, incluindo suecos, derrotados na final. 14. O mundo a seus pés. Lançamento: 2006. País: Estados Unidos. Direção: John Daver e Paul Crowder. Revela os bastidores da ascensão e queda do New York Cosmos, que inaugurou a era da globalização no futebol, chegando a ter atletas de 14 países, incluindo os astros Pelé e Beckenbauer. 13. Boleiros. Era uma vez o futebol. Lançamento: 1998. País: Brasil. Direção: Hugo Giorgetti. Retrato da paixão por futebol no Brasil. Dividido em esquetes, reúne causos lembrados por ex-jogadores, a maioria inspirados em histórias que, com o tempo, se perderam entre realidade e ficção. Teve uma segunda edição. 12. Gol. O sonho impossível. Lançamento: 2005. País: Estados Unidos. Direção: Danny Cannon. Primeiro e melhor filme da trilogia,
Conta a história de um jogador amador mexicano que vive nos Estados Unidos e consegue um contrato com o Newcastle, da Inglaterra. Fazem ponta nos 3 filmes diversas estrelas do futebol mundial. 11. Uma história de futebol. Lançamento: 1998. País: Brasil. Direção: Paulo Machini. Curta-metragem que concorreu ao Oscar. Conta passagens ficcionais da infância de Pelé. Roteiro baseado em livro infantil homônimo de José Roberto Toreiro. 10. A Outra Final. Lançamento: 2003. País: Holanda. Direção: Johan Kramer. Documentário realiza, no dia da final da Copa de 2002, um duelo entre as 2 piores seleções do ranking da FIFA, Butão e Montserrat. Mostra como o futebol é paixão global. 9. Febre de bola. Lançamento: 1997. País: Reino Unido. Direção: David Evans. Baseado em livro de Nick Horby, retrata a vida de um torcedor de meia-idade fanático pelo Arsenal, que chega a se mudar para uma rua decadente só para ser vizinho do estádio do clube de coração. O filme é um belo tributo de amor ao futebol. 8. Heleno. Lançamento: 2011. País: Brasil. A atuação de Rodrigo Santoro é tão fantástica que o público acredita mesmo que está diante de um jogador irresponsável e louco. 7. Lições de um sonho. Lançamento: 2011. País: Alemanha. Direção: Sebastian Grobler. Baseado em fatos reais, conta a história do professor Konrad Koch, que lutou para introduzir o futebol na Alemanha de cultura nacionalista do século XIX. Um dos melhores dramas sobre o tema. 6. O dia em que o Brasil esteve aqui. Lançamento: 2005. País: Brasil. Direção: João Dornelas e Caito Ortiz. Documentário retrata o dia em que o Haiti parou para ver a seleção brasileira no amistoso humanitário realizado em Porto Príncipe em 2004. Algumas cenas são de idolatria histérica por estrelas como Ronaldo e Ronaldinho. 5. A história do futebol: um jogo mágico. Lançamento: 2001. País: Reino Unido. Mais completo documentário sobre futebol, aborda aspectos diversos. É dividido em 12 programas de 50 minutos cada, com 10 horas de muito futebol. 4. Todos os corações do mundo. Lançamento: 1995. País: Brasil, Estados Unidos. Direção: Murilo Salles. O documentário oficial da Copa de 1994 é considerado o melhor da história dos mundiais, graças ao uso de técnicas adotadas pelo cinejornal Canal 100. Uma de suas cenas tornou-se clássica: a fitada de Roberto Baggio em Romário antes do jogo decisivo. 3. United. Lançamento: 2011. País: Reino Unido. Direção: David Gordon Green. Um dos mais fantásticos filmes sobre futebol. Revive a tragédia que matou quase todo o time do Manchester United em 1958, sem precisar mostrar uma só cena de jogo. 2. O Milagre de Berna. Lançamento: 2003. País: Alemanha. Direção: Sonke Wortmann. Sob a perspectiva de um garoto, o filme aborda como a conquista da Alemanha na Copa de 1954 ajudou a retomar o orgulho da nação, esfacelada após a Segunda Guerra. Excelente grau de realismo na reconstituição das jogadas. 1. Maldito Futebol Clube. Lançamento: 2009. País: Reino Unido. Direção: Peter Morgan. Retrata o período conturbado do polêmico técnico Brian Clough no Leeds, em 1974. Baseado em narrativa não linear, conseguiu com perfeição a reprodução de lances de jogo. Agora eu quero saber, qual desses filmes é o seu favorito? Ou tem algum que ficou de fora da nossa lista? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Quem sabe não rola uma parte 2. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no Boleiro Geek, a gente tá sempre trazendo aquele conteúdo que une o melhor dos dois mundos, futebol e cultura pop. Valeu demais por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!